Infelizmente, esta é a realidade. Moisés é um louco. E como eu cheguei a esta conclusão? Lendo alguns versículos da Bíblia que falam das ordenanças de Deus dadas a Moisés. Eu não tinha percebido ainda, até então, o lado obscuro destes mandamentos para a sociedade. Infelizmente, eu tive que chegar a essa triste conclusão. Textos como Êxodo 22:17, tem alguns versículos que estão trocados em algumas escrituras, tá? Êxodo 22:17, né? A feiticeira não deixarás viver. Por exemplo, o que sacrificar aos deuses, e não só ao Eterno, e não só ao Senhor, será morto. Que absurdo! Como é que eu não vi isso durante anos de estudo da Bíblia? Como que isso passou desapercebido por mim e por você? Então, seria o Eterno tão cruel assim? Um Deus tão cruel assim? Então eu, como praticante da Torá, teria que eliminar mesmo pessoas aos milhares por não servir ao Eterno? É isso que está escrito? O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas não têm a liberdade tão pregada por cristãos e judeus. Sabe onde eu aprendi essas coisas? Aqui no YouTube. Pessoas com uma malignidade, pessoas maléficas, estão fazendo exatamente isso que eu fiz. E milhares de pessoas estão acreditando. Pessoas que, você analisando a fundo o que eles dizem, parece que nunca viram a Bíblia. Ex-pastores, pessoas frustradas na vida, pessoas que tinham seus objetivos e não foram alcançados, pessoas que perderam pessoas, né? E são frustradas, querendo frustrar outras. Vocês perceberam a leitura que eu fiz? É assim que essas pessoas fazem a leitura. Tomem todo o cuidado, eu já disse aqui várias e várias vezes, tomem todos os cuidados com essas pessoas. Porque elas não estão lendo o texto. Elas estão separando o versículo que querem para enganar, para trapacear, para demonstrar a decadência moral, a sua mente imoral, querendo colocar imoralidade dentro da Bíblia, para desfazer dela, para desfazer da sua fé. Pessoas sem a menor capacidade, gente. Se eu encontrar, ou se você, presta bem atenção, se eu encontrar, ou se você encontrar qualquer material antigo, de 500 anos, de 1000 anos, de 1500 anos, qualquer pessoa no mundo vai tentar entender o contexto em que esse material foi encontrado, o contexto em que esse material foi escrito, o contexto histórico, o contexto cultural, vai tentar entender, é o mínimo que se pode fazer. Mas essas pessoas, parece que a palavra contexto deve soar de alguma maneira diferente para essas pessoas. Parece que são desprovidas da palavra contexto. Quer dizer, depois de milhares, olha o raciocínio, depois de milhares de anos, a Bíblia é estudada, analisada, agora que descobriram esse texto, e aí pela análise, né? Que quem faz malabarismo somos nós, que tentamos explicar. Aí é malabarismo. Mas descobriram depois de milhares de anos que esse texto fala que Deus é maléfico. E ninguém lá atrás viu esse texto.
Ninguém viu esse texto, todo mundo fechou os olhos, milhares de pessoas. Agora as pessoas estão no YouTube abrindo os olhos dos outros. Deixa de ser infantil. Larga de ser bobo. Larga de ser tolo. É óbvio que existe uma enganação, um malabarismo de fato, quando as pessoas pegam um texto, um versículo isolado, para desfazer do que está escrito. Eu vou mostrar para vocês. Não vou me aprofundar tanto para o vídeo não ficar tão longo, mas eu vou mostrar para vocês o que é que eles não estão mostrando. E vou começar assim. Ó. O texto que eu li aí para vocês, fala de sacrificar aos deuses. A expressão lá usada, Zavar, Elohim, deuses, deuses. Essa expressão é diferente da que ocorre em Êxodo 24, ou Devarim, capítulo 5 também serve. A expressão lá é usada Pesele Vetemuná. Essa é uma expressão. A que aparece aqui é Zavar Elohim. Deuses no sentido de seres evoluídos. Quem está acompanhando aqui o canal já sabe, eu falo disso o tempo inteiro, não é segredo. Eu não estou revelando um grande segredo. Não, não é segredo. Você vai no Egito, na Babilônia, Suméria, Pérsia, você vai ver os seres evoluídos. Então, isso aqui é uma coisa. A outra coisa é Pesale Vetemuná, que é imagem de escultura. Esse texto que eu li aqui não está falando de imagem de escultura. Está falando de seres evoluídos que são contrários à vida eterna do ser humano. Então o texto, se você traduzir da maneira correta, ele está dizendo, olha, não faça sacrifício aos seres que são contrários à vida eterna. Por quê? Porque você será morto. Você está entendendo? Então a tradução ficou, quem sacrificar aos deuses, a outros deuses e não ao Senhor será morto. Percebeu a malícia da tradução? Quem sacrificar a outros deuses e não ao Senhor será morto. E aí, por causa da tradução a outros deuses, fica parecendo que está falando de imagem de escultura. Então a pessoa fez um barulho a noite inteira dizendo que pela Bíblia, os que praticam, os que acreditam nisso, teria que sair por aí eliminando isso, eliminando aquilo, eliminando... Não está falando não. Claro, quase que eu sou. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a outra expressão. Então, e Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, fala de Elohim Acherim. Isso é a lei. Elohim Acherim, outros deuses, que são seres evoluídos contrários à vida eterna. Tem vários versículos. A questão é que as pessoas que estão descobrindo coisas descomunais nem sequer sabem ler hebraico. Pega, alguém fez uma coisa ali, outra aqui, aí pega, eu assisto os vídeos, aí pega alguma coisa ali da Wikipedia, porque está traduzido assim, mas não sabe a cultura, não conhece a cultura. São pessoas que passaram um certo tempo em igrejas, não deu certo, não chegou a conhecer nada da cultura, sai de lá com a cabeça de que Egito é do diabo, Babilônia é do Satanás, Suméria é do demônio e outra do capiroto, sai de lá com essas ideias e tentam encaixar na Bíblia. A sua frustração é lamentável demais. E quando a gente vai explicar, não, aí é malabarismo, ele está falando malabarismo. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto e vocês vão me dizer nos comentários se é malabarismo ou se está escrito. Porque isso eles não mostram. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Êxodo 20, 22. Na sua Bíblia pode ter um número mais anterior, um número posterior. Mas isso aqui, ó. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel.
Isso aqui é malabarismo ou está escrito? Depois vocês leem com cuidado a sequência toda, mas está aqui, ó. Assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus, etc. Aí vai embora o texto. Então eles não mostram isso aqui, vocês entendem, vocês entendem. Isso aqui não é nem um pouquinho difícil de entender. Isso aqui não está falando para a multidão, para as nações. Disse o Senhor às nações. Não está falando para as nações. Está falando para Israel. Aí vem a palavra que eu não posso soltar aqui. Ele diz, não, então, desse jeito, teria que hoje em dia tirar a vida de mais de 4 bilhões de pessoas que fazem isso e isso. Ô, Teba! Não está falando para Israel sair pelo mundo exterminando pessoas. Está falando que no meio deles, nesse texto que eu li, foi a feiticeira e sacrificar outros deuses. Tá, não vou estender tanto, eu vou fazer outros vídeos também para complementar, se eu me lembrar. Tá falando, olha, se eu faço parte do povo, eu não posso fazer isso. Se eu faço parte do povo, eu não posso fazer aquilo. A Torá não foi escrita, destinada para as nações. Foi destinada para o povo que aceitou. Então, no meio do povo não pode existir isso, aquilo outro. As leis são para quem aceitou. As leis não são para quem vai aceitar. Tipo, a pessoa está lá no Oriente Médio e as leis é aqui para o Brasil. Não. A não ser que alguém do Brasil venha a aderir. Ok. Mas não é para as nações nesse sentido. Não foi dado assim, dessa maneira. Aí a pessoa pega esse versículo e diz, então, vamos ver, pessoal, essa lei terrível que é para a sociedade. Calma lá, para a sociedade não. Dirás aos filhos de Israel. Não é malabarismo, está escrito. Mas isso eles não mostram. Eu tenho visto as lastimáveis lives e vídeos longos mostrando tantas barbaridades da Bíblia. Mentira deslavada. Pessoas claramente, se vocês começarem a estudar, vocês vão perceber o que eu estou falando. Pessoas claramente que não conhecem nenhum tipo de contexto histórico, nenhum tipo de contexto cultural, nada. Eu não estou falando não estou nem dando ênfase ao hebraico. Um simples contexto cultural, histórico, eles não conhecem. Ou conhecem e têm o expresso intuito de enganar. Tome cuidado. Eu já fiz aqui vários vídeos alertando contra esse povo novo que surge dizendo que descobriu a fórmula da Cacacala, né? Da Cacacala, para não tomar strike, dizendo que descobriu, quer dizer, anos e anos, milhares de anos estudando, ninguém viu isso. Só vocês que viram agora, vocês agora viram, os lanternas, né, antigos, os lanternas, os verdes, vocês agora descobriram um grupo de quase 10, 12 pessoas que vem descobrindo e alertando, abrindo os olhos da população. Para com isso. Vai procurar uma outra coisa para fazer. Faz um canal de humor. Aí a gente entende, a gente vai dar muitas risadas, tal, beleza. Mas falando isso, querendo mostrar que é de forma séria, vai dormir. Fica a noite toda perturbando a internet com essas coisas. É isso aqui que vai fazer as pessoas perderem a fé. É isso aqui que vai derrubar a Bíblia. Tem certeza? Enquanto eu estiver aqui, eu vou desmascarar cada um desses versículos que vocês aprontam. Aprontam mesmo. Fui. Shalom.